Bem, eu queria falar hoje para vocês sobre uma figura que era bastante conhecida aqui na região, no município de Caririaçu especialmente, que era o Bartolomeu Ferreira da Silva. Bartolomeu era filho de Pedro Ferreira da Silva e Leocádia Francisca de Jesus, sendo Leocádia filha de Leocádia Francisca de Jesus, que também tinha o mesmo nome, da cidade de Barbalha, do Farias, que também ficou bastante conhecida e é um dos maiores troncos familiares de Caririaçu, porque dela descendem muitas famílias aqui do nosso município e da região. E tem um episódio bastante interessante que eu gostaria de falar sobre a demarcação da Fazenda Serra Verde. Essa demarcação, feita pelo Coronel Belém do Crato, aconteceu no final do século XIX. E ele acabou adquirindo essa propriedade, eram vários sítios, mas quando ele foi fazer a demarcação, as pessoas que viviam em torno da fazenda, ali no meio da propriedade dele, tinham que vender suas terras, ou então tinham que fugir, porque quando ele veio fazer essa demarcação, ele veio acompanhado de muitos cangaceiros e obrigava os pequenos produtores a se desfazerem de suas propriedades. Sabendo disso, a família Ferreira e Pereira da Cunha, sabendo que ia ser atingida, e outros pequenos agricultores, sabendo que ia ser atingido, se juntaram através do Bartolomeu Ferreira para que tentasse impedir aquela atividade que estava sendo executada pelo Belém, muito truculenta, que estava deixando as pessoas aflitas com aquela situação. E o Bartolomeu mandou chamar, quando soube que ele vinha já descendo com essa demarcação, se dirigindo ao São Lourenço, ele mandou chamar seus cunhados, já que ele tinha 3 irmãs, casada com 3 irmãos, os Pereira da Cunha, lá da Carnaúba, e eles vieram também para o São Lourenço nesse dia, quando Belém se aproximou-se da comunidade, a localidade Cachimbo, a Grota do Cachimbo, e além de Marcos Pereira, tinha outras pessoas como o João Barbosa, Zé Barbosa, tinha também o João Arapuá, que era um rapaz que vivia no São Lourenço, que era criado lá pelo Bartolomeu. Tem até uma extensa história desse rapaz, que vivia só ele aqui na comunidade. E Bartolomeu foi de encontro a Belém. Chegando lá, ele estava rodeado de muitos jagunços, e Belém, antes de sair de casa, disse a Madalena que ia enfrentar o Belém de qualquer jeito, que ia levando um facão, Esse facão era o Colins. Segundo Dona Antoninha, a marca do facão era Colins, Eu fiquei impressionado porque ela sabia da marca. E realmente é uma marca muito antiga que tem no Brasil. E ele disse que ia dar uma facãozada no Belém, se ele resolvesse continuar, que a parte de cima ia cair primeiro do que a de baixo. E subiram para a Grota do Cachimbo. Chegando lá, encontraram um Belém totalmente diferente. O Belém não estava com essa agressividade e simplesmente disse que não ia invadir as terras do São Lourenço. Talvez ele soubesse que aquelas terras eram todas legalizadas e o Vale do São Lourenço ele pertenceu à família de Dona Leocádia do Farias, que deixou para seus filhos, e um dos filhos seria a mãe do Bartolomeu Ferreira, da Marinha, do Raimundo Ferreira, tantos filhos, inclusive tinha um chamado Aires. E esse filho, a gente que era filho de irmão do Bartolomeu, chamado Aires, que a gente encontrou o batistério dele, mas depois a gente não encontrou nenhum vestígio sobre essa criança de nome Aires, que era o mesmo nome do vigário que o batizou. Então, Bartolomeu sabia que aquelas terras eram legalizadas e pertenceu a famílias Souza Rego,
que era a mesma família do Bartolomeu. Souza Rego foi um sobrenome que não aparece hoje nas famílias do São Lourenço, nem o Goulart, mas o Bartolomeu Ferreira, toda a família Dona Leocádia, ela descende dessa família Goulart e Souza Rego, que é uma grande família de Barbalha, né, que foi dos primeiros engenhos, né, o engenho Salamanca, em Barbalha. Essa família descende de Antônio de Souza Goulart. Então, o Bartolomeu, além de tudo, ele era delegado suplente. Ele foi por várias vezes, né, delegado suplente, né, e foi, inclusive, em uma de suas nomeações, ele foi nomeado pelo governador do estado, chamado Caetano Cavalcante. Então, o governador do estado, chamado Caetano Cavalcante, em 1877, teria nomeado Bartolomeu como suplente de delegado, e um suplente de delegado era como se fosse um subdelegado daquela região, e na realidade seria uma autoridade policial. E por isso que ele também, além de ser um dos atingidos pela demarcação das terras pelo Coronel Belém, ele era considerado uma autoridade policial, logo porque ele não foi nomeado pelo governo do estado, não foi só uma vez. A gente encontrou outras vezes que ele também foi nomeado como suplente de delegado, demonstrando que ele era uma liderança importante aqui da Serra de São Pedro. Então, Bartolomeu, com o grupo de pessoas do Vale do São Lourenço que ia ser atingido, acabaram impedindo ou mesmo marcando presença naquele momento, e recebeu a informação do próprio Belém que não ia dar sequência nessa demarcação irregular no Vale do São Lourenço. Então as terras continuaram pertencendo a esses pequenos agricultores. Era uma extensa fazenda, né? Quando ela pertenceu aos Souza Rego, ao pessoal de Antônio Bonfim, que era o sogro do Bartolomeu, e de Dona Leocádia, do Farias, essa terra ela era 3 partes, indo do São Lourenço ali das Cacimbas até a divisa lá do Poço de Paus. E Dona Leocádia, do São Lourenço e Pedro Ferreira, ficaram exatamente com essas terras do meio, onde a família praticamente vive ali entre Primavera e subindo. Então ali era a extensão onde essa fazenda ficava. Do lado de cima ficou um irmão dela, né, e na parte de baixo outro irmão dela foi quem ficou com essas terras. Depois foram vendendo, foram dividindo, né, e hoje depois ficou com os descendentes. Então Bartolomeu, ele teve essa atitude importante com a comunidade, e a gente precisa também reconhecer. Morreu mais ou menos com 57 anos, em 1901, ele é de 1843, morreu com 57 anos, né? Morreu muito jovem ainda. E depois do falecimento dele, foi o período que Bartolomeu, que o Belém, ele foi deposto em Crato, pelo coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. E na documentação que a gente encontra, a gente percebe que ele formou uma aliança com Bartolomeu e também com Marcos Pereira, né, da Carnaúba. Inclusive, no jornal de 1905, o jornal O Estado do Ceará, tem um registro que os cabras, né, os cangaceiros de Antônio Luiz Alves Pequeno se dirigiram, depois que tomaram o Crato, né, se dirigiram até a casa de Marcos Pereira, na Carnaúba, exigindo que ele tirasse os marcos de terra da fazenda Serra Verde. Enquanto isso, o Belém ficou escondido no sítio Pimenta, e os cangaceiros foram para o Bom Jesus. E chegando lá, na Carnaúba, Marco Pereira se recusou a tirar os marcos da fazenda. Eles mandaram ele tirar porque ele era quem conhecia onde era. Marcos Pereira era juiz de paz, substituto, também foi diversas vezes escolhido, né, eleito para esse cargo de juiz de paz. Pedro Pereira, filho dele, também foi juiz de paz, e eram considerados também as pessoas da lei. Então ficava muito difícil para ele tirar esses marcos de terra da fazenda Serra Verde, se as fazendas pertenciam ao coronel Belém. Então, por pouco, não houve um confronto lá, né, porque os filhos de Marco Pereira não se encontravam no momento, ele não tinha nenhum dos filhos em casa, mas os cangaceiros, quando ele se recusou, se dirigiram para a Serra Verde.
Marcos Pereira ficou, pela história do mais velho, ele ficou com medo dos cangaceiros voltar e mandou chamar os cunhados dele lá no São Lourenço. Bartolomeu já tinha falecido, foi em 1905, já estava com em torno de 4 anos que ele tinha falecido, mas o Raimundo Ferreira foi, e os outros irmãos, a família, se juntou com os irmãos de Marcos Pereira da Carnaúba e ficaram esperando o retorno dos cangaceiros. Só que os cangaceiros de lá voltaram para o Crato e não foram mais na Carnaúba. E demonstra aí que o Marcos Pereira depois ficou também como um aliado político do Coronel Belém do Crato. O Coronel Belém tinha uma amizade com o primo de Dona Marinha, que era a esposa de Marco Pereira, era primo também do Bartolomeu e de Dona Marinha, que era o José Nogueira de Melo. Então eles tinham essa amizade também com José Nogueira de Melo e o pessoal de Caririaçu, o Coronel Belém. Então tem essa história, precisa a gente relembrar. Agora em janeiro, no dia 29, uma data de aniversário de falecimento de Bartolomeu Ferreira, né? E a gente sempre é bom a gente relembrar uma pessoa que foi importante, demonstrou sua força, sua coragem de decidir essas questões ligadas à política, aí também à comunidade, né? E ele ficou preocupado, com medo de perder as terras, também as pessoas do sítio lá, os agricultores, perder suas terras para o Belém. O Belém acabou depois de deposto, foi morar em Fortaleza e em torno de 1929 ele acabou falecendo e deixando essa história. A Fazenda Serra Verde depois foi vendida aos Boris, como todos sabem. Quando o Belém adquiriu ela, é uma junção de vários sítios, e um dos sítios era Sítio Trapalhada, né, para você entender. O Sítio Trapalhada juntou-se depois com a parte do Bom Jesus, de São Domingos, de Serra Branca, Cruz e vários outros sítios, e essa junção desses terrenos, o Belém colocou o nome de Serra Verde. Depois a Fazenda Boris acabou adquirindo com essas dívidas que o Belém adquiriu quando foi prefeito do Crato. Então isso aí faz parte da história do nosso município, da história de Caririaçu, e a gente vai fazendo essa série de vídeos para deixar registrado essa história importante também para o Vale do São Lourenço.